e abri a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Eu vou ler até aqui, irmãos, até o 21. Deus está falando aqui para uma igreja. E nesta igreja, Deus está do lado de fora. Deus está falando para uma igreja. E nesta igreja, Deus está... Espera aí um pouquinho que eu vou ocultar a legenda, porque está em inglês, porque entrou aí alguém com o celular só em inglês, então a gente não entende. Eu desliguei aí a legenda. Então, irmãos, veja bem, para a gente não ficar atrapalhado, eu li também Lucas 18, se você quiser estar acompanhando, eu vou falar essa primeira parte meio rápido, porque essa primeira parte eu já falei na semana passada, e eu só vou estar dando aqui um breve apanhado do que foi falado. Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 10, querido, Lucas 10, eu também tenho esse texto de Lucas 18, mas não vai dar tempo. Então, Lucas 10, vamos lá para Lucas 10, 25 a 37. É meio grande, por isso eu não vou ler o Lucas 18, 9. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? Ele falando isso para o doutor da lei. Que o doutor da lei sabia de tudo, não é? Sabe tudo, mas não aplica. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Veja bem, grife aí, sacerdote. E vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, grife aí, levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, e samaritano não tem entendimento com o judeu, eles não se dão um com o outro, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atoou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre a cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, irmãos, aqui nós vamos colocar 3 pontos, e eu vou dar hoje o segundo ponto, mas o primeiro ponto foi: qual o seu posicionamento diante de Deus? Você recua diante de uma situação?
você recua, você nega Jesus, ou você enfrenta a situação e fala, Deus é comigo, eu vou ter que enfrentar isso daí e eu vou fazer o melhor. No caso aqui do samaritano, os dois que se diziam de Deus, o sacerdote, o levita, né? Um pregava, conhecia tudo, o outro cantava, o outro adorava. Então, irmãos, aqui a pergunta, qual o seu posicionamento diante de Deus? O que você ia fazer se você encontrasse um homem caído nessas condições? Esse é o primeiro ponto que nós estudamos. E tem também... Aliás, esse já é o segundo ponto que eu estou dando, meus irmãos. Esse é o segundo ponto. Qual o seu posicionamento diante de Deus? Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto depois eu posso estar passando para quem não teve, mas o primeiro ponto você segue Deus do lado de dentro ou de fora? Aí tem esse texto de Lucas 10, 25, 37. Eu não quero correr, porque se eu correr, eu não vou falar tudo que eu tenho que falar. Então, o primeiro ponto você segue Deus do lado de dentro ou de fora? O texto Lucas 10, 25 a 37, depois Lucas 18, 19 a 14, que foi o que eu dei a semana passada, e Mateus 10, 37. Então, eu não vou repetir esses dois textos, porque nós não temos tempo e eu vou acabar me perdendo. Então, esse segundo ponto, que é o ponto que nós vamos começar hoje, e se não der tempo, nós vamos deixar para a semana que vem o terceiro ponto. Vamos começar falando dessa situação aqui do bom samaritano, não é? Qual o seu posicionamento diante de uma situação dessa? Não precisa responder para mim, não. Quando você vê alguém, ou ouve que alguém está passando necessidade, ou que alguém está numa situação difícil, ou que alguém está enfrentando desafio, você vai lá e pá, acaba com o cara, ou você tem uma palavra agradável, ou você então fala, olha, qual é a sua necessidade? O que eu posso fazer por você? Tudo isso faz parte. Qual Deus que você segue? Qual Deus? O Deus com letra minúscula ou o Deus com letra maiúscula? Qual Deus que você segue? Deus de Baal, que faz aqueles sacrifícios todos, mas em vão? Ou o Deus verdadeiro? Ou Deus que, quando tem que chamar atenção, chama, quando tem que corrigir? Ontem eu estava falando para um casal a diferença de correção e punição. Eu vou falar o que vou falar aqui para vocês, o que é correção e o que é punição. Correção, irmãos, é quando você não agride, não é? E é isso normalmente que você faz com seu filho, porque a palavra de Deus lá em Provérbios fala para você não corrigir o seu filho quando você está irado. Porque quando você está irado, que você corrige o teu filho, você corrige com punição. E Deus nunca nos pune. Nunca. Nunca. Se alguém falou isso para você, e esse coach da vida aí fala, não, porque isso, porque, olha, observe bem o que você tem feito de errado, que Deus está te... Não, irmãos, Deus não pune ninguém. Deus, ele corrige. E a correção de Deus sempre é para passarmos de nível. A correção de Deus sempre é para passarmos de nível, não ficarmos no mesmo nível, ficarmos da mesma forma. Deus, ele é pedagógico e ele trabalha de uma maneira didática. Ele trabalha ensinando. Você vê que o cara pergunta aqui no versículo 25 de Mateus 10, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele era um mestre da lei, ele sabia de tudo, ele tinha conhecimento de tudo, ele era um fariseu. E o fariseu, normalmente,
conhece todas as coisas, só não aplica. E este homem chegou até Jesus com este questionamento para ver se pegava alguma falha em Jesus. Observe bem que ele vai no profundo, não é? E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? Não é? Jesus é de uma sabedoria, Jesus é Deus, não é? Então ele fala assim: o que está escrito? O que é que está escrito na lei? Irmãos, por que é que nós não observamos a lei de Deus? A lei de Deus não nos pune, né? Tem gente que fala assim: você está passando por isso porque você merece, porque você fez isso. Irmãos, feche os ouvidos. Não é. De maneira nenhuma. Você está passando por alguma dificuldade porque Deus quer te ensinar, para que amanhã você ensine para outro. Porque Deus não faz isso, irmãos, sem ter algo para nos tratar. Ele faz, irmãos, para nos ensinar. Aqui no livro de 2 Coríntios, por favor, nós vamos... Está dando uma olhadinha, está fora aqui do script, para entendermos melhor. Segundo livro aos Coríntios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, em outra versão, angústia, para que também possamos, o objetivo de Deus, irmãos, preste atenção em nome de Jesus, que nos consola em toda a nossa tribulação, para quê? Qual o objetivo? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Deus não permite o sofrimento, Deus permite a correção. Escreva isso, vai ser de grande valia para a tua vida. Sempre eu falo para vocês: traga um caderno, traga lápis, traga caneta, porque vocês depois vão lá, puxa vida, eu estou passando por tribulação. O que a palavra de Deus fala? Veja no versículo 5, por favor. Porque com as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, para quê? Para consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para que é? Para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, veja, irmãos, assim o sereis também da consolação. Eu vou falar algo aqui que é de Deus. Quando nós passamos muito tempo com a mesma tribulação, com a mesma situação, e que a gente não sai daquilo, a gente fica ali, igual aquele povo de Deus lá no deserto ali, patinando 40 anos. Por quê, irmãos? A culpa não é de Deus, a culpa é minha, a culpa é nossa. Porque se Deus, ele facilitar a nossa vida para aquele negócio que ele está trabalhando, nós não vamos dar conta.
nós não vamos glorificá-lo. Eu vou dar um exemplo aqui, bem assim, simples. Um pobre que tira milhões na loteria. Normalmente o que acontece com ele? Pode falar, Rafael. Fica pobre novamente. Exatamente. Novamente. Por quê? Porque ele não estava acostumado com aquele tanto de dinheiro. Aí aparecem aqueles amigos, porque quando a gente tem dinheiro tem muitos amigos. Aí aparecem aqueles negócios, gerente do banco, querendo fazer grandes negócios. Daí a gente volta a ser pobre de novo. Por quê? Porque a gente gasta tudo, não é? Uma pessoa pediu uma orientação, eu orientei, aí a pessoa falou assim, eu já tive muito dinheiro. Eu falei, e o que aconteceu com o seu dinheiro? Porque eu já tive muito dinheiro, ela falou. E ela encheu a boca e falou, eu já tive muito dinheiro. E eu falei, e aí? Ela falou, pois é, e eu aproveitei tudo. Eu falei, como? Eu gastei tudo, eu comprei tudo, eu tive muitas bolsas de grife, muitos sapatos de marca, muitas roupas importadas. Eu falei, e agora? Então, agora eu não tenho dinheiro para tomar um ônibus. Então, irmãos, não se apresse com o negócio que Deus quer fazer com sua vida, não. Não se apresse, não. Não tenha pressa, não. Tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus, da forma de Deus, do jeito de Deus. Não é do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso momento. Por quê? Porque da mesma forma que vem, vai embora. A gente vai ficando esperto no decorrer do tempo, sim ou não? Pode fazer assim, ó, se você entendeu. Pode só fazer Então, irmãos, aqui no caso do Lucas, ele está falando, ele narrando esse fato. O homem sabia, mas ele mesmo respondeu. No versículo 27, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu. O que ele perguntou, ele já sabia. Muitas vezes nós queremos resposta daquilo que nós já sabemos. Por exemplo, eu conheço situações em que Deus tem um chamado para a pessoa e a pessoa não corresponde ao chamado de Deus. Sabe o que acontece? Vem enfermidade, vem falta de dinheiro, vem dificuldades. Por quê? Porque a gente não entendeu ainda que a gente tem que acelerar o processo. Não é? Como que acelera o processo, Magali? Estudando, jejuando, orando, meditando, fazendo bem, fazendo tudo que esse homem respondeu. Porque nesses 2 mandamentos aqui, e Deus em outra ocasião fala, se você obedecer esses 2 mandamentos, não precisa você ficar aí se ajoelhando, fazendo sacrifício, levando a cruz lá na quaresma e se vestindo assim, assado. Se você fizer esses 2, se você obedecer esses 2 mandamentos, tá lá, se não me engano, ele tá em... Espera aí um pouquinho, vou ver se eu encontro. Mas ele está em Mateus. Mas vocês podem encontrar aí para mim, por favor? Jesus falando que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que são os 2 mandamentos. Se a gente obedecer esses 2 mandamentos, a gente já obedeceu os 613 mandamentos que tem na Bíblia. Magali, tem 613 mandamentos? Tem. E ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Nem eu, nem você. A gente não dá conta de um. E esses 2 aqui que ele respondeu, quem que respondeu? O doutor respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, veja só, será que é fácil? Mateus, vamos lá. Aqui, ó, já tive ajuda de uma universitária. Vamos lá se é isso. Ela falou que é Mateus 22. Vamos lá.
Mateus 22, Jesus falando em outra ocasião, esses dois mandamentos, exatamente. Eu te pergunto, qual é o mandamento mais importante? Tem alguns lugares aí que fala que é guardar o sábado. E aqui, irmãos, é a palavra de Deus. E se eu estiver dentro da palavra de Deus, eu estou certa. Aqui tem escrito a partir do versículo 34 de Mateus 22. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Tem muita gente querendo experimentar Jesus. Tem muita gente que segue Jesus do lado de fora e vive querendo experimentar Jesus. Ah, será que é Jesus? Será que ele faz? Será que ele cura? Será que ele liberta? Será que ele pode resolver a minha situação? Tal. E aqui, irmão, está dizendo assim, que eles interrogou para o experimentar. Isso é muito sério. Quem segue Jesus do lado de fora vive querendo experimentar Jesus. Não tem convicção, não tem certeza que Jesus faz, não tem certeza que Jesus age, não tem certeza que Jesus muda. Aí vive querendo experimentar Jesus. Veja só, e o mestre, aí ele pergunta, qual é o grande mandamento da lei, na lei? Não é da lei, é na lei. Veja aqui, mestre, qual é o grande... Quem que fez essa pergunta? Um doutor da lei, um fariseu. Depois você estude um pouquinho quem eram ou são para ajudar. Fariseus. Fariseu, irmãos, religioso, é aquele que segue Jesus do lado de fora. Porque quem segue Jesus do lado de dentro, mesmo no meio da luta, porque Daniel estava na cova dos leões. E o cara ainda fica tirando uma do Daniel. Daniel, Deus que você crê, será que ele vai ter moral aí? Será que ele vai ter poder para te tirar da cova dos leões? Lembra disso? Ou não? O que aconteceu com Sedraque, Medraque e Abidnego? Lá no fogo. Né? O cara esquentou bem o fogo. E ele falou, olha, vocês podem fazer de mim o que vocês quiserem, mas meu Deus, se ele quiser, ele vai me livrar do fogo. Ele vai me livrar da cova dos leões. Né? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Hoje eu falei para uma pessoa, eu falei, pega um caderno e escreve tudo que você lembra, o que Deus fez com você. Será que Deus vai falhar agora com você? Será que Deus não vai fazer o que Deus tem que fazer? Só que agora Deus está querendo trabalhar. Deus está querendo mudar de nível. E nesse mudar de nível, nós ficamos batendo a cabeça. Ai, não é possível, Deus, não sei o que, não sei o que lá. Deus, por favor, veja isso, eu vou fazer aquilo. Ai, eu tô... E de repente Deus fala assim, fique quieta, fique quieto, porque eu estou trabalhando. E Deus, irmãos, ele trabalha também no turno da noite. Ele está trabalhando. Né? Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Dará. No futuro. Mas Deus também dá agora, hoje. Ele dá. Então aquele doutor da lei, irmãos, ele sabia de tudo, ele entendia de tudo, mas ele seguia Jesus do lado de fora. E tem muitas pessoas seguindo a Jesus do lado de fora. E ele fala, eis que estou à porta e bato. Se ele bate, porque ele está do lado de fora. Está lá em Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Foi o que eu li para vocês.
E fica ali batendo, sem solução. Daí quando vê o aperto de Deus, mais aperto de Deus, fala, ai Deus, não estou entendendo. É para entender antes de acontecer. Ou se aconteceu, Senhor, como eu saio dessa? E Deus, Ele sempre tem a maneira certa de nos tirar daquilo que nós entramos. Porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é justo, Ele está vendo tudo. E não adianta desespero, não adianta correr, não adianta fazer, não adianta. É hora de parar, ir para o joelho e falar o que eu não conserto com a boca, o que eu não conserto com a mente, não conserto com os ouvidos, eu conserto com o joelho. O joelho, irmãos, conserta tudo. A palavra de Deus fala assim, olha, eu vou te dar um conselho. Sabe lá em Mateus, que tem o conselho de Jesus? Eu gosto dos conselhos de Jesus. Ele é muito sábio. Ele fala, eu vou te dar um conselho. Está lá em Mateus, salvo engano seja. Não está aqui dentro do script, mas se Deus está mandando eu ler, é porque Ele sabe de tudo. Mateus 6, é verdade. Versículo 6. Olha a dica que Deus dá para a gente. A gente passa os perrengues, muitas vezes, ou para Deus nos ensinar, ou porque nós precisamos aprender para passar para o outro. Não fique parada no seu canto, achando que o seu sofrimento é maior de todo mundo, achando que você... Irmãos, toda hora eu recebo de um, de outro. É assim, porque ninguém procura pastor. Não, eu exagerei. Calma, eu vou refazer. Poucos procuram o pastor para dizer, pode vir tomar um cafezinho? Pode vir aqui almoçar? Olha como que a senhora está, eu quero orar por a senhora. Poucos. Então eu estou refazendo. Estou refazendo a rota, por favor. Poucos. Mas eu tenho, às vezes até 2 pessoas, 3 no mesmo dia quer tomar um cafezinho. Mas aquele cafezinho é para, normalmente, o quê? Ser ministrado. Sem dúvida nenhuma. Porque à toa, e eu não estou aqui cobrando de ninguém, porque eu não quero ser cobrada. Então, com a mesma medida que eu meço, eu sou medida. Aliás, que eu, depois que passar esse tempo aqui, que eu creio que é mais 1 ou 2 domingos, eu vou voltar. Deus me deu a agenda, Deus me deu a régua, e agora, semana passada, Deus me deu a tabuada dele. Se você tiver muita curiosidade, 2 pessoas estavam no dia da agenda, que foi a Elisângela e a Arley. Elas estavam, mas eu ainda não falei sobre a régua de Deus. Já até falei aqui, mas ainda não expliquei como tem que ser explicado bonitinho. Mas ele me deu a tabuada dele. Pastora, Deus tem tabuada? Tem. O grande é pequeno, o rico é pobre. Vai depois lá ver isso. E eu vou falar. Deus tem a tabuada dele, porque mais e mais com Deus não é mais. E nem menos com menos dá menos. É tudo diferente de Deus. Sua situação, essa que você está passando, é diferente da minha, do outro, do outro, do outro, do outro. Se eu abrir aqui, cada um tem uma história diferente. Por que essas histórias diferentes? Porque Deus quer trabalhar em cada um de maneira diferente. Então, irmãos, olha a dica que Deus dá em Mateus 6,6. Veja só. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em oculto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Mas ele dá outra dica muito importante, que eu preciso passar para vocês, que está em Mateus 6,7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios,
que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Irmãos, todas as orações que eu vi Jesus fazer, as orações, todas foram objetivas. Claro, irmãos, que eu preciso primeiro orar adorando a Deus, exaltando o nome dele. Tem filho, irmãos, que já chega lá, oh, Deus, como é que é? Vamos ou não vamos? Vamos resolver isso ou não vamos? Você acha que Deus vai ouvir? Não. Que Deus você está orando? O Deus do lado de dentro ou o Deus do lado de fora? Eu só estou fazendo vocês sentarem na cadeirinha e aprender um pouquinho. Porque esse homem, irmãos, ele mesmo respondeu tudo. Então, esse segundo ponto é: qual o seu posicionamento diante de Deus numa situação dessa? De Mateus 22, 54 e 62. Mas também nós temos em Mateus, aliás, Lucas, que nós lemos, nós temos Mateus 19. Eu estou correndo muito, irmãos? Não? Estou correndo muito? Não? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Não precisa nem ligar o microfone, só faz com vocês, meu pessoal já sabe, só faz isso aí, porque aí, vocês estão entendendo tudinho direitinho? Que Deus é Pai e que Ele quer resolver o seu problema. Eu também Deus quero. não está aqui para ficar com conversa fiada, não. Deus está aqui para resolver os nossos problemas. Mas Deus é nosso empregado? Não, Deus é nosso Pai. Pai resolve o quê? O problema do filho. Então, irmãos, aqui Mateus 19, 21 fala assim, veja lá. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, grife aí perfeito, irmãos. Veja em outra linguagem aí, que palavra que tem. Eu gosto sempre de ouvir algumas coisas que me chamam a atenção. Na sua interpretação, na sua linguagem aí tem o quê? Se quer ser perfeito. Da Cristiane, ela tem uma Bíblia bem diferente da nossa, não é? Mas ninguém tem essa Bíblia, só poucas pessoas. Foi uma Bíblia que foi escrita para um determinado grupo. Então, veja no versículo 21. Rafael, o que tem no seu? Se quer ser perfeito, o que tem no seu? No 21. Pastora, eu estava vendo o Igor lá, eu voltei agora aqui. Mateus 19, 21. O que é que tem no seu? Quem tem diferente, por favor, pode, quando um... A minha versão, eu tô com a versão antiga aqui, pastora. A versão antiga? Então é a mesma minha. Então não adianta. Quem tem aqui essa palavra diferente, perfeito. Qual é a sua versão, pastora? A minha versão é revista e corrigida. Espera aí um pouquinho. É revista e corrigida. É a simplificada. A minha é da Bíblia da Mulher. Tá. Então, o que tem na sua Bíblia, Edilson? Versículo 21. Versículo 21 está escrito assim, ó. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que É tem. a mesma linguagem, é a mesma. Não, é 19, pastora, é 19. É 19. Não. Mateus 19, 21. 19, 21. Ele está lendo certo, Arlen. Mateus 19, 21. Não tem aí, Alex? Não tem uma linguagem diferente aí? Mateus Costa, não tem? Quer que eu leia a minha? Pode ler, por favor, Cris. Jesus então lhe respondeu. Peraí que o Marco tá com a TV aqui, pastora. Peraí, deixa eu ficar na cozinha, senão o barulho da TV dele aqui perto faz muito... Tá. Na minha tá escrito assim. Jesus então lhes respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Dessa forma você terá um tesouro no céu.
Depois Sim. venha e siga-me. Bem, então não tem, obrigada, não tem linguagem diferente. Na NVI também está perfeito. Pois é, NVI então, também. Eu, Mateus também, exatamente isso, Mateus. a minha Bíblia atualizada está no carro. Se aguardar 30 segundos, eu busco no carro. Porque eu estou usando da Isa, que é a tradicional. Tá, busque lá e depois você me fala e eu vou seguindo. Então, irmãos, ele falou, disse-lhe Jesus, e aqui Jesus está conversando e novamente ele é interrogado, não é? Aqui no versículo 16, e eis que aproximando dele um mancebo, disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Novamente Jesus é questionado aqui. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo, o rapaz, né? Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E que me falta ainda? Jesus, ele é demais, viu? Disse-lhe Jesus, eu estou lendo aqui o texto para você, o contexto para você entender o texto um pouco, amém? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem segue-me. Se eu pegasse só este versículo, um pouquinho, pode ler, Mateus, pode ler. Jesus lhe disse, se quer ser perfeito, vai e vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Na realidade é a mesma coisa. Aí eu pensei que tinha alguma outra diferença aí para não causar tumulto. Então aqui, irmãos, se a gente parasse nesse versículo 21, nós íamos pensar assim, quer dizer que Deus quer que eu venda tudo e dê para os pobres? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, uma palavra muito forte. Deus não é estúpido. O que Deus quer ver é o nosso coração. Veja só, irmãos, aqui muitos não leem. Por quê? Porque falam, olha, você tem que dar para a igreja tudo, você tem que dar aqui tal, você tem... Irmãos, não é bíblico. Se você tem em seu coração, dá tudo, amém. Mas se você fala, não, eu não quero dar, Deus sabe de tudo. Veja como Jesus conhecia o coração daquele jovem. Versículo 22. E o jovem, o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Possuía muitas propriedades. Aí, irmãos, que Jesus para e diz assim, veja, e nós temos que saber interpretar o que nós lemos, não sermos ignorantes na palavra de Deus. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo, ele repete, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por quê? Porque os discípulos também ficam meio que atemorizados e falam assim, então quem que vai se salvar? Quem? E nós precisamos entender a palavra de Deus. Veja só, irmãos, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens, é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, né, que é o mais afoito, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Veja que o Pedro queria o quê? Uma recompensa. O Pedro queria uma recompensa.
Entendeu? E Deus não é Deus de falar, por favor, entenda. Entenda o que eu quero falar com vocês, não é? Eu não tô afim de mostrar para vocês que eu quero uma recompensa, porque vocês me dão, porque vocês me seguem. Eu quero ver o coração de vocês. Porque o Pedro, lá na frente um pouquinho, ele vai negar Jesus. Mas o Pedro aqui, irmãos, ele vai negar Jesus, porque Jesus disse, e Jesus responde com muita sabedoria. Aqui no versículo 28 ele fala: em verdade eu vos digo, que vós que me seguistes, quem segue Jesus por dentro. Esse é um recadinho para quem serve Jesus do lado de dentro. Porque a palavra de Deus fala: e estas bênçãos te seguirão. Segue a quem? Quem segue Jesus por dentro. Porque muitas vezes nós comemos migalhas de Deus, porque a gente segue Deus do lado de fora. O Pedro aqui, ele seguia Jesus como um religioso. Ele falou: olha, então, o que nós vamos receber te seguindo? O Pedro pergunta isso. É difícil a gente entender que um apóstolo, que um discípulo de Jesus pergunte isso. Se o discípulo de Jesus perguntou isso, eu não vou perguntar, eu não vou ter dúvida se eu estou seguindo Jesus do lado de dentro ou do lado de fora. Por que o Espírito Santo manda conversar sobre isto? Porque ele quer arrumar a casa. Ele quer arrumar a casa. Entenda, por favor. Então, Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E vem mais. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Irmãos, tem duas frases neste versículo 29, que é muito importante para todos nós. Primeiro, ele fala lá, quem deixar casa, pai, mãe, quer dizer que eu vou deixar tudo e vou ser missionário aí pelo mundo, eu não estou nem aí com marido, nem com mulher, nem com filho, nem com... Não é isso que Deus está falando. Presta atenção, porque aqui ele fala assim, veja bem, quem deixar tudo isso, mas deixar do lado de dentro. Porque meu marido, porque agora meus filhos, porque agora meu irmão, porque agora minha irmã, porque agora minha terra, porque agora minha casa, porque agora. Do lado de dentro, se você deixar tudo isso, se você entregar para Deus, se você realmente está disposto a dizer: Deus, é tudo teu, o Senhor me deu, o Senhor pode levar, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Daí Deus fala: olha, esse filho aí, ele está me entregando tudo. Então aqui tem duas coisas super importantes. Veja bem, terras é no céu? É aqui. É daqui. Então ele fala assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, marido, mulher ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto. Receberá 100 vezes tanto o quê? Terra e a vida eterna. Quem está entendendo, por favor?
Então Deus está falando, receberá prosperidade. Eu não estou falando aqui aí essa coisa de prosperidade que está por aí. Eu não estou falando, eu estou falando que está aqui na Bíblia, irmãos. Por favor, não é? Aqui, olha, deixa a terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais. Por que o diabo fica doido quando o cara ele é pontual, quando o cara ele tá afim de ajudar os missões? A igreja que se diz igreja é a igreja missionária. A igreja que não é missionária, ela pode ser tudo menos igreja. Tudo. E eu não estou aqui fazendo apologia a você entregar, a você dar, porque é problema seu. Eu sei que a semente que eu recebo de vocês, esta semente, ela dá fruto ou frutos. Por quê? Porque este dinheiro vai para missões, vai para a construção da igreja que nós estamos construindo lá na roça, vai para os missionários na África, no sertão da Bahia, irmãos, vocês conhecem muito os projetos nossos. E eu não vou deixar de maneira nenhuma meu projeto que o Senhor me deu por amor de nada, porque eu sei que isso o demônio fica doido. Tanto que ele fica doido, irmãos, que ele faz a pessoa mentir. Ele sabe que a pessoa vai morrer. Ele leva a pessoa a fazer... Mas, Magali, onde que ele faz a pessoa morrer? Está lá em Atos 5. Vamos lá. Estamos encerrando, irmãos. Eu nem falei tudo, mas eu vou só depois dar os... Mas em Atos 5, veja, irmãos, eu sei que o Espírito Santo... Eu já estou alguns dias com esse estudo. Esse estudo não é encomendado para ninguém. Não, porque quando eu tenho que falar, eu vou lá e falo para quem... Vocês me conhecem muito bem. Eu não estou falando aqui. Eu estou mandando a palavra que Deus me deu. Ponto. Se você quiser viver uma vida reta com Deus, seja perfeito diante de Deus. Não é perfeito aquela perfeição que a gente imagina. Eu não vou pecar, eu não vou fazer nada errado, eu não vou... Irmãos, olha, daí, como Pedro, né? A gente leu nesse... Mas aqui em Atos 5, o que aconteceu com Atos 5? Uma mentira levou à morte aquele casal. Eles não precisavam mentir. Olha lá, Ananias com a Safira, sua mulher, vendeu a propriedade e reteve parte do preço. E a sua mulher também sabia. E depositou os pés dos apóstolos. Eu, no caso desse cara aqui, Ananias e Safira, eu nem levava oferta, porque nesse caso aqui deve ter sido o dízimo, porque Pedro ainda pergunta. Pedro fala assim, Ananias, está no versículo 3 de Atos 5, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Por que você fez isso, cara? Por que você fez isso? As consequências vão ser muitas. Vai ser a tua vida, vai ser a vida da tua mulher. Irmãos, Deus vê tudo, não adianta a gente querer ficar escondendo de Deus nada. Ou então ficar adiando aquilo que a gente deveria estar fazendo já há algum tempo, porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto de sofrimento, mas você quer sofrer. Quer sofrer. Diz que sabe a palavra e não aplica. E aí, irmãos, ambos morreram e todos conhecem essa passagem, todos. Eu conheço, pastora, mas não aplico. Então, irmãos, para encerrar, eu vou ficar só no ponto 2, porque eu não quero correr. Mas vocês, por favor, coloquem os versículos que tem qual o seu posicionamento diante de Deus. Também tem Mateus 6, versículo 10. Mateus 6, versículo 10, e Lucas 22, do 33 ao 34. Então, este foi o segundo ponto. Eu tenho falado que eu quero sempre terminar às 8 e pouquinho, porque eu vou cansar muito o coração de vocês se eu falar muito, né? Aí vocês vão querer assistir o Fantástico,
não é? Que o Fantástico tem muitas informações, melhores que a Bíblia, então, não é? Eu preciso despachar vocês logo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem tem alguma dúvida pode falar. Eu tenho. Pode abrir o microfone. Eu quero dizer que foi maravilhoso, pastora. Foi um sonho, foi um espetáculo. Que maravilha. A Arlen é meio suspeita, porque a Arlen é minha chagadinha, entendeu? Então, a Arlen é suspeita. A Arlen já viu algumas pregações minhas. Minha palavra é uma só. É uma só, Amém. Senhor. Não tem. Amém. Mas eu sei que você gosta muito de mim, às vezes é um elogio e tal. Eu tomo isso com amor. Eu tomo isso com muito amor. Porque eu sei que você me ama muito. Não, é conhecimento da senhora. Isso é fantástico, é maravilhoso. É um estudo fantástico. Amém. Amém. Arlen é da igreja Batista, né? Igreja Batista da Chácara Flora. Batista da Chácara Flora. Amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum desafio? Arlen, por favor, você... também. Pode falar. Eu estou dando a oportunidade. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum... Não, tal... Porque assim, irmãos, dúvida é tirada na hora, ou se tem alguma dúvida que não interessa para todos, é mandado. Por quê? Para não fazer igual a Ananias e a Safira. Não é? Então, não, eu quero tirar uma dúvida que eu tenho aqui. A senhora me deixou com dúvida. Eu tiro, se eu souber. Amém? Ninguém? Então vamos orar. Se ninguém tem dúvida, glória a Deus, né? Então, como a Arlen falou, que foi um estudo. Muito bem explicado. Então não tem por que ter dúvida. Eu sempre falo que é um bate-papo. A Arlen falou que é estudo, mas eu sempre falo que é um bate-papo porque eu não sou nenhum mestre, eu estou aqui para ajudá-los a caminhar junto. Então, eu estou sempre devedora. Amém? Então, vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é bom. E é o Senhor que nos ensina. Bom mestre. Mas nós não queremos questioná-lo, Pai. Nós não queremos questioná-lo, Filho. Nós não queremos questioná-lo, Espírito Santo, porque tudo está revelado na Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por cada um que está aqui nesta noite. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelas famílias representadas. Muito obrigada, Jesus amado, porque o Senhor é Deus que nos ensina, nos exorta e nos consola. Muito obrigada, Santo Espírito de Deus. Obrigada, Jesus, nos dê uma semana de ânimo. Jesus, querido, o Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe muito bem o que nós queremos, o Senhor sabe muito bem o que nós precisamos. Por isso, Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor já entrou com cura, com libertação, com salvação. E a obra que o Senhor começa, o Senhor termina. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Deus querido, abençoa, meu Deus, os nossos colaboradores, nossos parceiros, Pai amado. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Sem Ti nada podemos fazer. Obrigada, meu Deus, que é mais um mês de desafios. Mais um mês que está começando hoje. De desafios, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos encorajou. Até aqui o Senhor lutou a nossa causa. E nós não vamos fraquejar, nós não vamos desistir, nós não vamos olhar para trás, porque nós sabemos onde está o autor e consumador da nossa fé. Obrigada, meu Deus, por cada um que tem depositado a sua semente, meu Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada por todos que têm participado e todos que têm sido beneficiados. Obrigada, meu Deus.
Jesus querido, esteja nesta semana com aquele projeto lá no Vale do Ribeira, meu Deus. Glória a Deus, meu Deus. Tem mais de 200 cestas que já foram entregues para levar para este desafio, roupas, sapatos, remédios, tantas outras coisas, meu Deus. Obrigada, meu Deus querido, pela vida das pessoas que estão na frente daquele trabalho. Obrigado pela nossa participação, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada também, Senhor, por aquela construção, Pai amado. Tem chovido muito, está parado um pouco, mas eu sei que o Senhor vai realizar o teu querer, porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor colocou já a mão de poder e graça sobre aquela obra, meu Pai. Obrigado por todos os nossos desafios, todos os nossos missionários, pastores, pessoas que nós ajudamos, que estão já esperando, meu Deus, este benefício. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Agora que nós vamos nos separar, mesmo que virtualmente. Obrigada por cada vida, esteja conosco, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa causa, tenha misericórdia, meu Deus, nos dê uma semana leve em Ti. Por que causa, né? Dessa casa? Que possamos realmente olhar o autor e consumador da nossa fé. Nos leve na Tua paz, na Tua graça, na Tua misericórdia, meu Pai, enquanto estivermos separados uns dos outros. Que o amor do Deus Pai e a santa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco desde agora e para todo o sempre. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Agora é a hora de vida. A Rafaela está aqui. A Manuela. Cadê a Manuela? Cadê a Isabela? Cadê o Igor? Cadê a Alexia? Quem mais? O Miguel? Onde está o povo aí? Olha aí a Rafaela. Oi, vovó. Não são minhas netas de sangue, são minhas netas de coração. Para quem não. Oi, vovó. Oi. Oi.